Olá, concurseiros e concurseiras, né? Atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho da Lei Orgânica de Ilha Cumprida. Claro que eu vou falar da parte da educação, né? Porque a Lei Orgânica ela é enorme, mas eu acredito que aquela parte sobre Câmara, alguns aspectos não devem aparecer. Então eu foquei aqui, né? Temos pouco tempo, eu foquei aqui no aspecto da questão dos artigos relacionados à educação, porque provavelmente pode vir aí alguma pergunta relacionada a isso, tá bom? Então, só para ajudar, é claro que é muito, a lei é extensa, né? E eu estou fazendo apenas uma partezinha aqui, atendendo a pedidos, como a gente está muito corrido aí nas gravações. Bom, aí o capítulo 3, né? Eu já estou aqui no artigo 177, e aí vai falar da educação. Na lei orgânica está escrito assim: a educação ministrada com base nos princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual tem por objetivos básicos. E princípio é uma coisa que sempre aparece, né? Sempre aparece nas provas, tá? Então, toda legislação, toda lei orgânica, ela vai estar alinhada com o quê? Com o que está na Constituição e o que está na Constituição estadual. Então, o inciso 1, ele traz assim, ó, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Isso é uma tarefa do município, tá? Na divisão lá entre os poderes das competências, creche e pré-escola é uma competência do município, né? Não tem creche estadual, não tem creche federal, nem pré-escola federal, nem pré-escola estadual. Por quê? Creche e pré-escola fica a cargo do município. Lembrando que é obrigatório a matrícula de crianças de 4 anos de idade na pré-escola, tá? Então é importante isso, a pré-escola ela é obrigatória. E aí coloca aqui, a creche não é obrigatória, tá? A creche não é obrigatória, ela atende a população, né? A população não, é importante frisar, ela atende a criança, tá? A creche é um direito da criança, acima de tudo, né? A família também, a mãe que trabalha também, mas assim, a creche ela é vista como um equipamento da educação, portanto ela é um direito da criança, tá? 2. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, tá? Então, mesmo que a pessoa ali não teve condições de estudar, ela tem direito, né, ao ensino fundamental, certo? E de forma, né, gratuita e obrigatório também. 3. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares, abrangendo, olha a linha A, material didático, né? Então, importante, material escolar, transporte, alimentação escolar e assistência à saúde. Veja, tem uniforme escolar? Não, não tem uniforme escolar, tá vendo? Não tem uniforme escolar. Cuidado que a banca pode, né, tentar aí colocar uniforme escolar, e uniforme escolar não está na lei aí. Inclusive o gasto com uniforme escolar ele nem pode ser executado com os 25% que é constitucionalmente o município tem que gastar no mínimo na educação, tá? O uniforme entra numa verba além disso, certo? Então aqui o que pode, né? Material didático, material escolar, transporte, alimentação escolar e assistência à saúde, tá? Assistência à saúde, claro, é feito pelas verbas da saúde. A alimentação escolar tem verbas, né, também destinadas a isso, do transporte também, tá? E essas duas aqui sim podem aí ser gastos uma parte dos recursos do Fundeb, tá bom? Então lembrem disso, tá? Não tem material escolar aqui na lei orgânica, certo? Em nenhum lugar você vai ver porque não entra. Parágrafo 4, né, inciso 4, perdão. Completar a educação através de projetos culturais que visem o aprimoramento do educando de acordo com as peculiaridades e potenciais no mesmo, tá? Então, projetos aí culturais também estão incluídos nessa questão.
Veja, alguns projetos, só para ilustrar aqui, dependendo da sua origem, né, eles têm que vir com verbas da cultura, certo? Dependendo, se for da educação, né, mas como está colocado aqui projetos culturais, tem que ver de que forma isso se materializa na prática, tá? Mas o importante é você saber que está aqui na lei orgânica, né? Completar a educação através de projetos culturais. Ninguém vai ficar te perguntando sobre verbas, essas coisas. Só estou enfatizando isso para você ter aquilo que eu chamo de ganchos mentais, para na hora da prova você lembrar do meu comentário, lembrar do que eu falei, né? Porque isso o professor falou lá do projeto cultural e tal, faz você, né, lembrar. 5. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Muito cuidado, as bancas adoram trocar isso aqui por exclusivamente, né? E aí não, é preferencialmente. E olha outro detalhe aqui, né? Ainda está com a terminologia, né, antiga, que é portador de deficiência. Hoje, né, as leis já consideram pessoa com deficiência, mas se está assim na lei, se perguntar da lei orgânica, você vai responder dessa maneira aí, porque assim está na lei, tá? Você responde de acordo com a lei. Se perguntar lá, de acordo com a lei orgânica, né, de Ilha Cumprida, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, tá? Certo? Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação e conservação e recuperação do meio ambiente. Ilha Cumprida é um município turístico, né, com um turismo de natureza, né, de praia, e muito ligado a essa questão ambiental. Então isso é importante para o município, porque está diretamente ligado a uma coisa que move o município, né, que é o turismo ecológico, turismo, né, são praias um pouco, vamos dizer assim, não são praias urbanizadas, né, eu gosto muito de ir nessas praias, não são praias assim tão urbanas, né, aquelas praias que tem uma rua, tem prédios, tem jardins, não, são praias mais naturais, assim, né, vamos dizer, desse ponto de vista, que tem lá os pescadores, né, então é bastante interessante. Parágrafo único. O município adotará o Sistema Municipal de Ensino através de lei, observadas as disposições estabelecidas na Constituição Federal e demais dispositivos legais pertinentes. Aqui nenhuma novidade, né? Tranquilo, seguindo aí a Constituição. Artigo 178. O município deverá garantir de forma gratuita o transporte aos alunos do ensino fundamental e da educação básica, tá? Então, transporte também entra aí numa competência do município. Já vimos lá na frente, anteriormente, e agora novamente, a questão do transporte. Artigo 179. O município, né, deverá criar por lei o Conselho e o Fundo Municipal de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar, que terão disciplinamento, ordenamento e composição previstos no ato de sua criação. Aí vai dentro da questão da gestão democrática, né, da transparência e tal, a criação do Conselho de Educação, do Fundo Municipal de Educação, que vai aí observar as aplicações da verba do Fundeb, né, essas verbas que deram muita polêmica aí nesse 2021, início de 2022, com vários professores perguntando, o município não vai dar bônus, e aí eu explico, né, o Fundeb, ele teve uma alteração, né, ele foi colocado na Constituição, artigo 212A, e aí sofreu aí algumas alterações, entre eles, o gasto com o pagamento de professores, que era tinha que usar 60% do Fundeb, passou a ser de 70%. Então, alguns municípios que gastavam ali 60%, 61%, tiveram que aumentar mais 9%, e aí foi a história do bônus, né? Enfim, algumas adequações, alguns municípios incorporaram algumas coisas, enfim, cada um fez de um jeito, mas tinha município que já gastava mais, tá? Já gastava mais, né? Mais de 70%. Então, não teve sobra, vamos dizer assim, né? Então,
é preciso analisar caso a caso. Isso não é uma regra que... a regra é, o município tem que gastar 70%, tá? Agora, se ele já gastava, não sobrou, né? Se ele não gastava, gastava 61, 60,2, né? Ele teve que gastar. Então, por isso que deu toda essa situação. Então, só para enfatizar, o município tem que ter, por lei, né? Conselho, Fundo Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, que é aquele que vai ali checar as questões da merenda escolar, da qualidade, da compra, enfim, da compra, ver se está tudo certinho, tá? Bom, artigo 180, o município aplicará anualmente o percentual previsto na Constituição Federal ou legislação federal específica na manutenção do desenvolvimento do ensino. Qual é esse percentual para os municípios? Estou falando isso porque pode aparecer uma pergunta sobre Constituição na sua prova e você tem que saber. 25% no mínimo, tá? Então, os municípios e os estados têm que gastar no mínimo 25% na educação, tá? Isso aí é constitucional, certo? A União 18%. Então, no mínimo 25%. Artigo 181. O município deverá criar por lei específica o Estatuto do Magistério, prevendo plano de carreira, remuneração condigna dos professores da rede municipal de ensino, certo? Então, todo município também tem que ter aí o plano de carreira. O que é o plano de carreira? Ele serve para você ter evoluções na carreira, né? Essas evoluções significa que você vai melhorando, né? Vai melhorando sua remuneração à medida que você cumpre todos os requisitos do plano de carreira, ou seja, se você investe na sua formação, se você é um bom funcionário, se você é bem avaliado, né? Aí tem as progressões de acordo conforme nós comentamos lá rapidamente assim no outro vídeo, tá? Então as progressões lá de acordo com a formação, de acordo com as suas avaliações. E artigo 182, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos na LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Então veja só, por que foi colocado isso? Muitos municípios têm situações, né, às vezes que precisa adequar o calendário. Então vamos supor, Ilha Comprida, município turístico, não sei se essa é a realidade de lá, mas está previsto aqui na lei, né? Então vamos supor, a temporada começa ali pegando fogo ali em dezembro, janeiro, né? Sol, né? Atualmente está chovendo de balde, né, que eu falo. Mas vamos lá, aí tem muita gente que trabalha no turismo, né? Muita gente, a cidade se move em torno disso. Aí o calendário ele pode ser adequado para começar, né, num período e não atrapalhar essa atividade econômica, ou mesmo climática, né? Aí no caso, acho que nem se aplica tanto a Ilha Comprida, mas está previsto aqui, né? Que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do Amazonas, onde a gente vê muito esse artigo. A Amazonas tem as populações ribeirinhas, né, que moram à margem dos rios. E aí tem aquela questão das cheias dos rios. Então o calendário é adequado, né? Alguns municípios com relação à plantação de cana, enfim, e aí muitas famílias acabam trabalhando na colheita do café, então eles vão se adequando ali o calendário escolar. Só que o calendário escolar não pode, de maneira nenhuma, reduzir o número de horas letivas previstos na LDB, tá? Não pode, certo? Então guarda isso aí, tá? Artigo 183. O poder público, dentro de sua finalidade, dentro de sua capacidade financeira, empreenderá ações de apoio ao estudante do município que frequente ou tenha por objetivo frequentar o ensino superior, com a implementação das seguintes ações. Então é importante aí você estar atento a esse artigo 183, que é diferente. Inciso 1, a criação de cursos preparatórios para o vestibular.
Inciso 2, concessão de bolsas parciais ou integrais, bolsas de estudo. E 3, subvenção das despesas com transporte. Então, existe aqui na lei de linha cumprida, né, na lei orgânica, o artigo 183 para incentivar as pessoas que desejam frequentar o ensino superior. Como o município acaba sendo um pouco mais afastado dos centros, ali de onde tem as faculdades, criou-se esse artigo. Veja, importante, lembra que eu falei que o município tem que gastar no mínimo 25% na educação básica ali, né? Na educação que é competência do município, creche, pré-escola e ensino fundamental. E agora, ele pode usar, por exemplo, verba desses 25% para essas ações? Não, não pode. O que ele pode fazer é gastar além esse dinheiro para curso preparatório vestibular, concessão de bolsa para a universidade. O município pode fazer, mas ele não pode colocar isso dentro dos 25%, porque isso é um gasto com ensino superior, né? E não é ali, o município não pode gastar aquilo que é para os objetivos do município, que é prioritariamente, né, creche, pré-escola e ensino fundamental, tá? Mas pode gastar além. Então o município investiu os 25% e colocou mais 1% além do orçamento lá para bolsa, né, ou 0,5% para curso preparatório, tá? Só para você lembrar disso, artigo 183. E o parágrafo único, né, a concessão de bolsas de estudo deverá atender a estudantes comprovadamente carentes e que tenham residência no município há mais de 3 anos. Guarda isso aí. Então, para você ter direito à bolsa, você tem que ter, né, pelo menos 3 anos de moradia em Ilha Cumprida, né, e comprovar essa moradia, tá? O capítulo 4, gente, também eu coloco aqui porque está muito ligado aí nessa parte da educação, que é a questão das políticas sociais, assistência e promoção, né? Então, artigo 184, o município exercerá a assistência e a promoção social voltada basicamente às pessoas carentes, necessitadas, que serão planejadas e executadas com base nos seguintes princípios. Aí você me pergunta, Fábio, o que você acha que pode cair na prova? Eu acho que pode cair questão da educação, eu acho que pode cair uma questão que eu não vou comentar aqui, sobre competências do município, tá? Então, o que é competência no município? Por exemplo, a taxa do lixo, competência do município. Taxa de luz, competência do município. A organização do trânsito, competência do município. Tá? São competências municipais. A taxa de IPTU, competência do município, certo? Não é o governo do estado, não é o governo federal que vai definir a taxa de IPTU do município. Quem define isso é o município. Algumas ações, regulamentação do transporte coletivo, ponto de táxi, né, isso está lá na lei. Tudo isso é do município. Então, para te dar uma dica, se cair alguma pergunta sobre competências, são competências exclusivas do município, você tem que pensar o quê? Isso é próximo do município? Faz sentido o governo estadual regulamentar isso? Não, né? Agora, por exemplo, imposto sobre produção industrial, é o município? Não, aí é o estado, né? Aí é o estado, tá? Então, algumas coisas que são além, né? Por exemplo, Código Penal, é o município? Não, lógico que não, né? O município que vai fazer lá as suas leis municipais. Não, aqui se o cara roubar é 10 anos de cadeia. Não, isso aí não é competência do município, certo? Algumas competências são compartilhadas com outros entes federativos, como, por exemplo, o ensino fundamental. Você pode ter uma escola estadual, né, atendendo ali de 6º a 9º ano, e você pode ter uma municipal também atendendo de 6º a 9º ano. A gente fala que é uma competência concorrente, né? Portanto, saúde. Você pode ter lá um hospital estadual no teu município e pode ter um hospital municipal. São atividades concorrentes, né? Tanto o município ou até um hospital federal, né? Tanto o município quanto a União. Então, assim, sempre aquilo que é muito característico, muito próximo da cidade, é competência do município. Regulamentação do turismo, competência do município.
Patrimônio histórico, aí divide, né? É Estado, governo federal e município, porque o patrimônio histórico ele pertence a todos, né? Se tiver um patrimônio importante aí para o país, é obrigação de todos os entes federativos, né? Então eles dividem essa competência. Legislação ambiental, né? Não pode ser o município que vai fazer as regras ali sozinho, né? Ele pode regulamentar alguma coisa, mas existe uma lei maior que regulamenta isso, tá? Então é importante você guardar isso aí. Participação da comunidade, então falando dos princípios da assistência social, né? Integração de diversos órgãos municipais, estaduais e federais, bem como dos de iniciativa privada, que é outro ponto que pode ser que pergunte, né, sobre assistência social. Amparo aos idosos e integração da comunidade carente. Então veja, a assistência social ela tem que envolver a comunidade, né, se integrar aí com os diversos órgãos, tá vendo? Isso é uma competência que é dividida entre município, estado e governo federal. O auxílio lá, Brasil lá, que agora mudou de nome, era Bolsa Família, agora auxílio não sei do que. Então, isso é uma competência dividida, né, entre o governo federal, o governo estadual, governo municipal. O governo federal dá o programa, as verbas, cabe ao município atender lá no seu centro de assistência social, cadastrar as pessoas, enfim, tá? Então, olha só, o amparo aos idosos, né, e a integração das comunidades carentes. Olha aqui, ó, o município, artigo 185, poderá instituir assistência jurídica judiciária gratuita, né, aos que dela necessitem, cuja organização e funcionamento serão disciplinados da forma da lei. Aí normalmente eles fazem isso com o apoio da OAB, Organização dos Advogados do Brasil. Aí criança e adolescente, ó, isso aqui pode aparecer na sua prova. Artigo 186. O município deverá criar o sistema de atendimento da criança e do adolescente, que será executado através das políticas básicas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer, profissionalização, promoção social, religiosa e outras, assegurando em todas elas o tratamento com dignidade e respeito à liberdade e convivência familiar e comunitária. Olha quantas coisas aqui, né? Então, o município, a gente fala, tem que ter uma rede de proteção social à criança, que vai da educação, na saúde, no esporte, na cultura, no lazer, na profissionalização, na promoção social, no campo religioso, enfim, né? E todas elas têm que tratar a criança com dignidade. E uma coisa importantíssima, a convivência familiar. Então, sempre que se depara com uma criança sendo violada os seus direitos, sempre vai se optar por tentar colocar ela numa família, dentro da família dela, né? Se o abuso é do pai, tem que ver se a mãe se separa, continua a cuidar da criança. Se o abuso é do casal, né, do pai e da mãe, aí vê se algum avô, avó, né, tio, tia, ou seja, se faz de tudo para que a criança não vá por um abrigo, né, porque está aqui, ó, né, a convivência familiar é importante, certo? O abrigo, né, colocar a criança no abrigo é o último caso, não tem mais ninguém, né, não tem condição, a família é toda problemática. Então, artigo 187, serão criados por lei, observada a legislação pertinente e integram a política e ações de amparo de proteção à criança e ao adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a gente chama de CMDCA, tá? Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente, que inclusive é um conselho formado da sociedade, não é remunerado, tá? Não é remunerado, mas eles têm o poder de decidir lá sobre as verbas e a aplicação dessas verbas para as entidades filantrópicas de utilidade pública, tá? Do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E o Conselho Tutelar, esse sim, né, tem que ser remunerado, eleito, né? Existe uma votação para eleger o Conselho Tutelar e ele tem que atuar aí na defesa, na proteção dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, gente, ó, só esses pontos aqui que eu acho importantes que podem cair, né? Aqui fala também do meio ambiente, olha só,
só falando aqui sobre competências, que eu acabei de citar, olha aqui, capítulo 6 do meio ambiente, olha aqui, artigo 191. O município deverá promover juntamente com a União e Estado, tá vendo? É uma competência concorrente, juntamente. A preservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas às peculiaridades de cada local, em harmonia com o desenvolvimento socioeconômico, dentro dos limites da sua competência. Então, o município, ele, claro, vai atuar, mas o município não pode mudar uma lei federal, né? Não pode. Se uma lei federal diz uma coisa, como é que o município vai lá e faz outra? Então, dentro dos limites de sua competência, né? Aí, artigo 192. A política de desenvolvimento e de expansão urbana do município de Ilha Comprida deverá atender os aspectos de preservação e proteção ao meio ambiente, de forma a assegurar o bem-estar da população fixa e de turistas, tá? Então, sempre aí a questão dessa boa existência entre o homem e o meio ambiente, né? O ser humano e o meio ambiente, porque também um dos grandes aspectos, né, de turismo lá é a questão da preservação, da questão do local. Aí, se você começa a degradar muito o local não fica tão atraente, e aí começa a perder uma das suas bases econômicas, que é o turismo, tá? Artigo 193, o município poderá estabelecer consórcios ou convênios com outros municípios, objetivando soluções de problemas ambientais comuns ou execução de programas que contemplem a proteção ambiental, a preservação dos recursos hídricos naturais e o aproveitamento dos recursos naturais de forma equilibrada. O que é esse consórcio? Por exemplo, eu tenho um município e outro município. Um rio passa pelos dois. Só que no outro município está poluindo o rio e a poluição está vindo para o meu município. Aí as prefeituras podem estabelecer um consórcio, um convênio, para criar um projeto para a recuperação do rio, para a educação ambiental, enfim, tá? Nesse sentido. O capítulo 7 do turismo eu estou destacando porque é uma característica, né, do município de Ilha Comprida, tá? Então, artigo 194, as ações de incentivo do turismo serão implementadas pelo poder público municipal, isoladamente ou em conjunto com empresas, entidades oficiais e particulares e por associação com governos estrangeiros. Por quê, gente? Às vezes existem fundos de governos estrangeiros, principalmente na Europa, para investir em políticas de preservação ambiental, né? Então, existe lá fundos de proteção ao indígena, de proteção ao meio ambiente, enfim, tá? Parágrafo 1. O município empreenderá constantes ações de manutenção e incentivo ao turismo, dentre as quais, inciso 1, cadastramento anual de toda infraestrutura diretamente ligada ao turismo afetado pela atividade turística, o inciso 1, a promoção, inciso 2, de campanhas de divulgação nos meios de comunicação nacionais e internacionais, inciso 3, a participação de feiras e eventos promovendo o potencial turístico do município dentro do território nacional e no exterior, e o 4, incentivo de calendário de eventos anuais permanentes. Parágrafo 2, o plano diretor do município dará especial ênfase à manutenção e desenvolvimento do turismo, assegurando mecanismos de incentivo, crescimento e controle das ações desenvolvidas na área. O que é o plano diretor, gente? É aquilo que regula o município, o que pode, o que não pode, o que pode construir nessa área, o que pode fazer nessa área, qual é a área que é permitida a atividade comercial, industrial, qual é a área que é permitida o turismo, tá? Existem algumas áreas de turismo, por exemplo, que pode ter um número de visitantes restrito, porque é uma área muito sensível, né? Tem ali um habitat, um meio ambiente, que pode ser aquele mundo de gente, porque pode atrapalhar a reprodução de determinados animais, enfim. Então tem que ser uma visitação controlada, né? Então tudo isso aí o plano diretor pode estabelecer. Artigo 109, a construção de casas, de prédios, né? Até que ponto, pode de quantos andares, né? Então tudo isso. Ou não pode construir, enfim.
Artigo 195. O município dará especial atenção à capacitação de mão de obra especializada para atuar nas áreas de turismo, através de cursos profissionalizantes e outras atividades de atendimento à capacitação dos trabalhadores ligados ao turismo. Artigo 196. O tráfego e estacionamento de ônibus de turismo em todo o território do município será disciplinado por lei específica. Isso é uma competência do município. É o Estado, é o governo federal que tem que regulamentar isso? Não. Tráfego, estacionamento de ônibus, isso tem que ser regulado por lei municipal, que designará local apropriado para o estacionamento dos veículos e implementará a infraestrutura para atendimento dos turistas de curta duração. Tá? É aqueles turistas que não vão ficar em pousada, vão lá, às vezes fica 1-2 dias, né? Fica um período curto lá, fica numa pousadinha, numa coisa, ou vai um dia para passar o dia em Ilha Comprida e volta no mesmo dia, tá? Turismo de curta duração, que não é tão interessante para o município assim, né? Mas tudo bem. Capítulo 8 da cultura, né? Então, o município, artigo 197, garantirá a todos o pleno exercício de seus direitos culturais, o acesso às fontes de cultura, apoiará e incentivará e valorizará a difusão de manifestações culturais. Artigo 190. Constitui patrimônio cultural do município de Ilha Comprida os bens da natureza, material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores de nosso povo, nos quais se inclui e deve ser resgatados. O que é a natureza material? Coisas físicas, né? Um prédio, uma gruta, né? Uma igreja, isso é coisa material. O que é imaterial? A dança, né? Uma festa, uma comida típica do município de Ilha Comprida, isso é imaterial, né? Que é histórias da população, né? Que são contadas, enfim, tudo isso é questão material, né? As histórias através de música, através de, vamos falar assim, de cantigas, né? Isso é imaterial, tá? Então, o que coloca aqui? A história de Ilha Comprida, né, inciso 1, as formas de expressão, 2, as manifestações artísticas, científicas e tecnológicas, 4, as obras, objetos, documentos, edificações e monumentos, 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico e científico, 6, o folclore e as tradições religiosas. Tá? Então, tudo isso, né, entra aí. Aqui o capítulo 9 fala da pesca, e é uma característica do município, né? Então, o município dará atenção à pesca artesanal, à aquicultura, né? Com a implementação de medidas de apoio e incentivo ao setor, promovendo ainda dentro de sua capacidade financeira o financiamento e o apoio tecnológico para o desenvolvimento de projetos relacionados à área. A aquicultura, né, é como se você faz a reprodução ali de peixes em tanques, ou de criação de camarão, enfim, tá? Isso chama aquicultura, né? Você não vai lá pescar na natureza, você vai criar um espaço ali onde você vai criar camarões, né? Sei lá, peixes para alimentação. Parágrafo único. Dentre as medidas de apoio à pesca deverão estar contempladas: inciso 1, o cadastramento dos pescadores artesanais, 2, o cadastramento da safra pesqueira e aquícola, né? E 3, o incentivo ao associativismo e o cooperativismo. Então, existem aí períodos, né, de pesca, a gente chama defeso, né, que é aquele período, não pode pescar esse peixe, esse crustáceo, né, ou não pode pegar camarão, porque nesse é um momento de reprodução deles, então você não pode, senão você prejudica, o que é chamado período do defeso, né? Então, aí nesse período não pode pescar tal coisa. Por quê? Para garantir que vai ter a reprodução tranquila, e aí você vai ter abastecimento durante o ano todo, tá? Certo? Então, gente, a minha ideia era falar um pouquinho desses itens que eu acho que tem muito a ver com a questão
de Ilha Cumprida, né, esse finalzinho, e também comentar com vocês o aspecto da educação, da ciência social, dessas questões mais características de Ilha Cumprida que estão na lei orgânica. A lei orgânica é gigante, tá? Gigante, né? Mas espero que algumas dessas questões que eu comentei caiam na prova, porque assim vai ajudar bastante vocês, né? Então, um grande abraço e até a próxima.